Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Viver Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma aluna da USP 60+, muito querida, Bartira Nunes. Ela já esteve aqui conosco, está novamente, para a gente refletir sobre um tema muito interessante, reflexivo, que são a questão dos desafios no envelhecimento, questões ligadas ao câncer, ao enfrentamento do câncer, à resiliência. Então, fica aqui conosco até o final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem você acha que pode ajudar. Seja muito bem-vinda, Bartira. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui para falar alguma coisa que eu passei, Sim. Entendeu? Então, tem pessoas que é mais leve. Para mim é um pouco mais leve, mas tem pessoas que encaram um tanto mais pesado, que é o caso do câncer, quando é diagnosticado e não é explicado. Isso. Então vamos lá, vamos começar. Então, como é que foi para você receber, né, o diagnóstico de câncer? Quais foram os primeiros sentimentos que vieram? Eu me senti muito doente numa época e ninguém sabia o que era. Era dor de cabeça, eu fiquei abatida, eu não sabia o que era. E comecei a fazer exame de sangue, deu alterado alguma coisa. E aí o médico achou melhor eu fazer um exame de medula. E aí eu fui fazer o exame de medula, sem medo, sem pensar em nada. Na hora de receber o diagnóstico, o médico não teve a gentileza de ser mais leve com a doença. Porque nem todo mundo sabe o problema. A gente conhece o câncer, aqueles cânceres mais, câncer de mama, a gente conhece. Mas quando é um outro câncer que a gente é desconhecido, você não acha que é grave, você não acha nada. E aí o médico falou para mim, a senhora foi diagnosticada com um mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo, não sei se a senhora sabe, é um câncer na medula, um problema no sangue, e a senhora sabe que não tem cura. A pessoa pode viver de 3 meses a 3 anos de vida. A minha filha estava comigo, ela ficou pálida, porque ela é da área da saúde. E no momento assim, eu achei que era mioma. Eu nunca tinha ouvido falar de câncer de mieloma. E aí fui para casa falando para minha filha, não vou me tratar. Aí ele me encaminhou para o oncologista, falei, não vou me tratar, não adianta. Por quê? Eu tenho 3 anos de vida, para que eu vou me tratar? Vou sofrer, vou ser furada, vou fazer quimioterapia, radioterapia e vou morrer do mesmo jeito. Não vou fazer tratamento. A família enlouqueceu. Não, mas você não pode pensar assim. Não, o médico já falou que é 3 anos. Vou aproveitar meus 3 anos, comer tudo, fazer de tudo e pronto. O fim da estrada. A minha sorte é que eu falo para as pessoas. E eu comecei a comentar o problema e as pessoas começaram, não, tem que tratar. Você não pode ver um diagnóstico e achar que vai ser a sua sentença. Porque ele me deu uma sentença de morte. Sim. E todo mundo começou a me incentivar. E aí eu comecei a pensar, é verdade. Se eu fizer o tratamento, bom, eu vou para a oncologista para ver o que ela fala. Porque até então eu não queria nem ir, né? Aí chegando lá, ela me passa uma outra visão. Ela me passa uma visão de um médico que sabe lidar com o problema. E isso é para idoso, para jovem, para qualquer pessoa, não é só para idoso. É para qualquer pessoa que receba o diagnóstico de uma doença dessa. Aí ela me convenceu que não era nada disso. Primeiro, que a senhora tem um mieloma? Tem. Mas ele não está manifestado. Então a senhora vai fazer todos os exames, a senhora vai fazer exame de sangue cada 3 meses, a senhora vai fazer um acompanhamento. Se piorar, se entra num tratamento. Se não, não.
Eu já tinha eliminado todas as possibilidades. Uhum. Então eu acho que os médicos deviam ter a sensibilidade quando vai dar um diagnóstico para um paciente. Porque nem todo mundo vai ter a mesma sorte que eu tive. De encontrar uma médica que explicasse tudo, ter um filho na área da saúde, ter pessoas que falem com você, te convencendo que você tem que não pensa nessa doença, você não vai morrer agora, sorria, aproveite. Então, nesse sentido, eu acho, não estou generalizando, existem médicos maravilhosos, mas existem alguns médicos que ele não quer saber o seu problema. Uhum. E isso serve para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Chega, não quer tratar, porque o médico deu uma sentença de morte. Uhum. Então, eu acho que temos que tratar sim. Hoje a minha cabeça mudou. Seja o que for, vamos encarar. E até hoje a doença não foi manifestada. Faço direitinho todos os exames, de 3 em 3 meses. Mas eu acho, se tiver que acontecer, vai acontecer. Porque todo mundo tem início, meio e fim. E a finitude chega. Uhum. Mas não é por isso que eu vou deixar de tratar sem perguntar ou sem questionar. Uhum. E é esse o meu ponto de vista. Muito bem, eu fico pensando, né? Que você falou, de fato, é muito importante. É a maneira como a gente, no caso profissional, emite o diagnóstico. Não é? É muito importante que haja, junto com esse diagnóstico, um esclarecimento acerca da doença, uma psicoeducação também, porque a pessoa precisa se psicoeducar, no sentido de que preparar os aspectos psicológicos para lidar, né, com os estigmas, por exemplo, que tem em torno da palavra câncer. Existe muito estigma. Né? Por exemplo, meu pai, ele morreu de câncer, com câncer no fígado. Ele tinha 25 anos de idade. E a minha mãe, ele morreu 9 dias antes do meu nascimento. E a minha mãe e minha família como um todo sempre dizia assim, olha, ele morreu daquela doença. Porque na época era uma doença que as pessoas tinham muito medo, inclusive, de falar. Né? E é porque a minha família, a nossa família, minha mãe, toda a mãe dele, todos sofreram muito, porque imagina, ele era um jovem, ia ser pai, foi muito complicado. Então a gente percebe, Bartira, que realmente há muito estigma em torno da doença, né, do câncer. As pessoas, hoje, obviamente, a medicina está evoluída, mas ainda há muito por fazer. E a responsabilidade do profissional de saúde que apresenta esse diagnóstico para o paciente, sem dúvida alguma, é fundamental para que ele possa ou não desenvolver bem o seu tratamento. A prova é tanto que você saiu da clínica dizendo que não queria mais fazer nada, né? Achou que estava desenganada, que já não tinha mais o que ser feito e acabou, né? Acabou. Com uma sentença de morte dita. Daqui a 3 anos não estou mais aqui. Eu acho que é interessante a gente refletir muito que existe a doença e existe a pessoa que tem a doença. Quem faz a doença é o doente. Eu penso muito assim. Em que sentido? Você se empoderou de um conhecimento, você teve suporte da sua família, dos seus amigos e da médica que te esclareceu, e você está enfrentando a doença. Você é uma pessoa que tem desenvolvido estratégias para lidar com ela, com as possibilidades do desenvolvimento dela. Fala um pouquinho, o que mais, além do suporte social, do suporte familiar, do apoio médico, você tem utilizado para enfrentar essa situação? Primeiro, eu não me deixo levar pela tristeza. Eu tenho muita fé. E a fé é uma coisa que envolve a minha vida. Então, eu acho que quando você tem fé, você não tem medo de nada. Você não tem medo de... tudo que eu tinha que fazer nessa vida, eu fiz. Errei com erros, muitos erros, mas sempre pensando em acertar. Uhum. Então, hoje,
eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu achava que o meu pensamento era meu, não adianta, não mudo. Hoje, ainda sou uma velha teimosa, mas eu sei que cada um pensa de uma forma, a gente tem que pensar tudo, eu aceito tudo, do jovem, da criança, do idoso, porque tem criança má, tem velho mau, tem pessoas que têm 30, 40 anos, que são más. Então, e tem gente muito boa. E vamos viver um com os outros. Vamos ter que conviver. Então, a gente tem que deixar mais leve a vida. Quando você deixa a vida muito pesada, tudo é feio, tudo é imoral, não aceita nada, você não aceita o outro. O outro é o outro. Cada um vem para ser o que é. Então você muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Os netos ensinam muito a gente. Talvez os filhos ensinem menos, porque a gente tem a função de educar. E aí você deixa de curtir. Os netos você curte, você aprende. Eles falam coisas que você fala, meu Deus, deixa eu ficar quieta. Eles estão falando a verdade. Eles já vêm com um conhecimento que no meu tempo não existia. No meu tempo, a criança não tinha voz para nada. Fica quieto e acabou. Se eu estou conversando, cala a boca. Hoje, a criança é mais respeitada. Então a gente tem que respeitar criança, idoso, cachorro, gato, todo mundo, todo ser que está no planeta, temos que respeitar. E eu acho que eu não posso dizer que eu fiquei um pouquinho melhor. Porque não penso em coisas ruins, tento não pensar em coisas ruins. Deixei de... Mas também posso pensar que não me leva a nada. Sei, não tenho medo da morte, não tenho. E a vida é assim, só que eu não tenho medo da morte, mas quero viver bastante. Entendi. Certo, não temer não quer dizer que você converse com Deus como ele fosse meu amigo. Senhor, olha por mim, eu tô aqui, entendeu? Ainda tenho muito o que fazer, né? Então, eu tenho uma USP maravilhosa que eu quero me divertir aqui. E é essa a minha vida. Por falar em USP maravilhosa, fala um pouquinho, né? Qual o papel da USP 60 mais na sua jornada de vida, na sua saúde? Olha, quando eu vim para a USP, era um tempo que eu estava me aposentando. E aí você tem filhos grandes, você acha que tudo acabou. Mas e os amigos também se afastam. Amigo, se você tinha 50 amigos, você passa a ter 10 e vai diminuindo. O problema do idoso é esse, perder amigos. E quando vim para a USP, aumentaram tantos os meus amigos que virou uma família. Então, foi muito importante. Eu amo a USP. A USP, os alunos são maravilhosos. Eu acho que quando você convive com jovem, é uma coisa muito boa. E uma universidade, sabe, dá prazer. Você entra, parece que você renova 20 anos da sua vida. Então, eu adoro esse ambiente, adoro todo mundo daqui. Quais foram os aprendizados mais importantes que a vida te trouxe até aqui? Um aprendizado grande foi que minha verdade não é absoluta. Sempre quando você tem uma verdade absoluta, sei lá, minha verdade é minha verdade, você perde muito. Muito. Você perde com a família, você perde com os amigos. E a vida ensinou. A vida me ensinou que eu posso tudo, se eu não tiver preconceito de nada. E eu fui criada numa geração que tinha preconceito de tudo. Mas eu tinha uma família que fazia com que a gente não se deixasse levar por preconceito, por dores que colocassem na nossa vida.
E isso me ajudou muito na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. E depois quando eu comecei a educar os filhos ensinam muito. A gente mais aprende do que ensina. E a vida vai seguindo. A gente erra muito. No longo da vida a gente para e fala, puxa, não deveria ter feito isso. Mas já foi. Não tem cartilha para educar filho, não tem cartilha para a gente viver. A gente vem na vida e soltam a gente e a gente vai vivendo. Alguns com melhor educação, outros... Mas a vida é um presente, como diz. Um presente de Deus mesmo, que a gente vai aprender sempre. E ninguém sabe tudo. A gente morre sem aprender tudo que tem na vida. A gente percebe assim que existe a educação formal que a gente recebe nas escolas, nas universidades, mas existe a escola da vida, não é? Que é aquela vivida diariamente, convivendo com as pessoas, lidando com as dificuldades, os desafios de cada uma delas, das próprias relações. Sem dúvida alguma, isso tudo traz ou não sentido para viver, né? E aí, nesse sentido, eu queria te ouvir um pouquinho quais foram as novas formas de ver a vida à medida que você foi envelhecendo, que você acabou de falar, né? Assim, que a sua verdade já não é mais absoluta, você se achava dona da verdade, hoje você percebe que não é a dona da verdade, que cada um tem uma verdade. Além disso, existe outra mudança que você percebeu que ela ficou mais evidente após os seus 60 anos, após a chegada na velhice? Eu acho que eu tinha medo de perder amigos, né? Eu tenho muito mais amigos, a minha lista de amigos é imensa. A gente, quando vai ficando mais velho ao longo da vida, a gente também tem aquele receio de que você não vai ser aceito porque você é velho, não sabe. Eu tenho certos problemas, dificuldade, até para andar, mas eu ando, mas eu me alegro, eu sinto uma alegria de viver, entendeu? Eu aprendi no meio do caminho da vida que a alegria de viver é a coisa melhor do mundo. Eu gosto de assistir uma peça de teatro, eu gosto de ver perguntas, eu gosto de sorrir. Então, muita gente diz, eu já cheguei a pessoas falar, mas você vê isso é cultura do lixo, né? Mas eu sinto prazer em ver essas bobagens que eles dizem. Eu me alegro de ouvir, saber, e a vida só é feliz. No longo da vida eu aprendi que a vida é ser feliz. Trabalhar, você vai ter dores, mas eu aprendi que a minha felicidade é minha. Ninguém vai fazer com que eu fique triste. Posso perder amigos, posso perder parentes, posso ter problema de perder tudo. Mas se eu tiver a alegria de viver, eu vou reconstruir tudo. Que legal, Bartira. Eu fico pensando que, pela tua fala, você permite ou não que as pessoas te façam sofrer. Você permite ou não que a tristeza realmente faça morada na sua casa, no seu coração, na sua casa interior, né? Pelo que você nos traz, existe uma espécie de autorregulação emocional. Você meio que autorregula as suas emoções. E eu acho que isso você alcançou com a maturidade. Com a maturidade. Antes disso, você não tinha tanta autorregulação. Ou tinha? A gente tem tristeza, a gente chora porque o outro te fez alguma coisa de ruim. Sim. Né? Você chora porque às vezes você fica triste porque não lembraram
do seu aniversário. Sim. Não, hoje não. Sim. Hoje, se eu lembrar do meu aniversário, ele é meu. Sim. Já estou feliz. Eu não quero que o outro me dê. A felicidade é minha. A alegria é minha. E eu tenho que fazer a minha vida feliz. Certo? Quero fazer a vida dos outros feliz também, mas eu sou a minha prioridade. A felicidade acaba sendo também uma escolha, né? Para o seu destino. Você meio que escolhe ser feliz, né? Que nem aquela música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? O mundo pode estar desabando à sua volta, mas você ainda consegue, ainda assim, enxergar algo de positivo, né? Eu acho que também tem muito a ver com seu traço, com sua personalidade, com traços de personalidade seu. Você é uma pessoa mais extrovertida. Você está aqui na USP há 15 anos, né? Você foi minha aluna, é minha aluna. Você tem acompanhado, eu acompanhei o seu processo de envelhecimento, você acompanhou o meu também, né? Quando a primeira vez que eu fui, que nós fizemos um trabalho juntas durante o teatro, nem filhos eu tinha ainda, né? E aí você acompanhou todo esse processo e eu também fui acompanhando o teu processo. Então, isso é muito gratificante, né? A gente vê que realmente estamos crescendo todos juntos e dando suporte uns aos outros, né? Isso é muito bom. A gente não pode deixar as mágoas do passado, coisas que passaram, afetar o meu hoje. Sim. Eu não deixo afetar o meu hoje. Sim. Então, como eu digo, ninguém pode me fazer ficar triste. Ninguém. Sim. Eu sou dona da minha vida. Assim como eu não posso ser dono da vida de ninguém. Né? Minhas filhas falam, você fora da casinha. Acho que não é isso. Eu não podo ninguém, faço o que quiser, não podo ninguém. Eu não fico lamentando, minha filha não vem em casa, demora. Olha, se você quiser vir, você vem. Se não quiser... Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu deixo livre. E as pessoas... E sou livre. Porque eu brinco com todo mundo, meu marido tá junto, eu brinco com todo mundo, da mesma forma, quando ele não tá e quando ele está. Entendi. Porque eu sou assim, ele sabe, ele me conheceu assim. Que bom, Partira. Assim, você fala do envelhecimento de uma maneira positiva. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm medo de envelhecer. E o que você diria para essas pessoas a partir da tua perspectiva, do teu ponto de vista? Envelhecer não é aquelas flores. Não. A gente tem eu tenho muitas dores, a gente tem dores, o meu problema maior é dor, né? A gente tem dificuldade para subir num ônibus, não é aquela facilidade que você tinha antigamente. Você tem às vezes um labirintite que você... Então você tem várias coisas que não são boas. Mas por outro lado, você tem coisas boas, que você tem um tempo livre para você fazer algumas coisas, né? Eu, por exemplo, eu não posso caminhar, porque eu tenho dor no pé, certo? Quando eu venho para a USP, eu acho que é a minha grande caminhada, entendeu? Mas eu venho. Então, tem pessoas que acham que idoso acabou. Não, eu não. Eu procuro ouvir coisas boas, brincar, andar, falar bobagem, porque eu falo... eu não tenho preconceito de falar aquilo que eu quero. Né? Então, eu acho que tem os benefícios e os malefícios. Os benefícios são menos, porque a gente sabe que você perde o sono, de repente você sente um calor, a pressão está alta. De repente você vai, nossa, sua glicemia está alta. De repente você vai, então você fala, poxa, eu tenho tudo, eu não tinha nada, eu tenho tudo. Eu tenho gordura no fígado. Então você fala, como que pode?
Tudo, agora eu tenho tudo. Mas eu vivi um tempo que eu não tinha nada. Uhum. Então, a gente vai... É o tempo. Sim. O carro tem desgastes, a gente também tem. Relógio tem desgaste, a gente também tem. Não é totalmente bom. Não é. Mas também não é totalmente... Se as pessoas pensassem em ter amigos, porque você perde muitos amigos. Uns porque morrem e outros porque você perde o contato. E aí você sente... Quantas pessoas ligou para você no ano? 2 pessoas. Eu tenho mais de 300. Eu não fico o dia inteiro no celular. Falo, que horror. Mas é bom, porque eu tenho tempo para isso. Uhum. As minhas filhas chegam em casa, elas pegam o celular e falam, olha, agora você não vai pegar em celular. Uhum. Eu falo, oxa, já estou viciada. Entendi. Mas eu acho que para o idoso é bom ele tem... O idoso, ele acha que eu não posso mexer com o celular porque eu não tenho condições, já passou meu tempo. Eu não. Eu vou vir aprender algo. Não sei nada. Não sei nada. Meu dedo é nervoso, não sei nada, mas estou lá, mexendo no celular, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essas coisas fazem com que o velho não se sinta tão velho. Uhum. Você falou, por exemplo, do vício no celular, né? Você acha que tem muitas pessoas da sua faixa etária que estão com dependência tecnológica? Você acha? Acho que sim. É. Qual é a função disso? Assim, o que mais te trouxe de positivo e de negativo, né? Com relação a essa tecnologia tudo digital? Tudo positivo. Para mim é positivo. Existem pessoas que acham que é tudo negativo, né? Sim. Idosos que falam assim... eu conheço idosos que falam, tenho raiva de celular. Sim. Né? Eu não. Se tirar o meu celular, eu acho que eu fico enlouqueço. Porque ele é bom, sabe? Você fica sabendo tudo pelo celular. Tudo que você quer. Eu quero uma música. Você busca lá e fala, eu fiz 50 anos de casada, né? Então eu lembro de uma música. E aí eu falei, mas eu não sei o nome da música, mas eu vou cantar um pedacinho aqui. Aí puxei a música. Aí no dia lá que foi o casamento lá, eu quis aquela música. Uhum. É Dia Branco. Sim, sim. Então, eu não lembrava mais o nome, que era Dia Branco. Então, o celular é para essas coisas. Você vai lá no passado e acha coisas que você fala, meu Deus, isso aqui eu fazia, entendeu? Sim. Então, eu acho que é muito prazeroso o celular. O que não pode é realmente quando a questão da dependência tecnológica é quando ele começa a atrapalhar as relações sociais, as relações familiares, a saúde mental. Tem pessoas que estão tão viciadas, eu vejo também um lado positivo, né, da tecnologia, sem dúvida alguma. Nós utilizamos o tempo todo, né? A gente já acorda ali, a primeira coisa é pegar o celular, ver quem enviou mensagem, como é que estão as redes sociais, as notícias do dia. Isso aí eu acho que está geral, né? Mas a nossa preocupação, às vezes, é a questão mesmo da dependência de pessoas que realmente deixam de fazer muitas coisas, de se relacionar com outras. Como tudo na vida, tem um seu lado bom e um seu lado ruim, né? Como o próprio envelhecimento tem suas perdas, mas também tem seus ganhos, né? A questão é buscar o equilíbrio, mas né? Também tem idoso que vai no bar e fica jogando dominó. O dia inteiro. Uhum. O meu marido joga videogame. Sim. E aí ele fala, não dá pra mim atender agora que eu tô jogando videogame, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, cada um tem um vício diferente. Sim. Entendeu? Sim. Eu fico no celular, ele vê. Mas só que eu faço outras coisas, eu saio, eu vou pro teatro, ele não. Sim. Então eu acho que você tem que fazer algumas coisas diferentes também. Sim. Eu não fico só naquela. Eu não deixo de ir num aniversário, eu gosto de aniversário, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de tudo. Sim. E viajar melhor ainda. A parte boa, né? Se você tivesse que deixar para outras pessoas que estão enfrentando câncer, qual mensagem você deixaria para essas pessoas? Lute e tenha fé. A fé
em primeiro lugar. Uhum. E lutar, porque o câncer não é o fim. O câncer é apenas alguma coisa que chegou e você pode eliminá-lo. Uhum. Acho que a fé move montanhas, né? A fé é a coisa melhor do mundo. É uma coisa que você não se explica. A fé não explica. Uhum. Você tá com... até dormindo em sonho, a fé te traz um alívio. E buscar ajuda médica, sem Claro. dúvida alguma, né? Ter o Não, suporte A ajuda médica... de profissionais de saúde de um modo não geral, adianta, porque cada profissional da saúde vai desenvolver muito bem, Isso é né, prioridade. o seu isso é papel, prioridade. psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, quer dizer, tem toda essa equipe multiprofissional que, sem dúvida alguma, é muito importante, né, para esse enfrentamento. Isso a gente não pode deixar nunca. Uhum. É uma prioridade. Sim. Mas fora isso, você tem que juntar a sua fé com a sua força. Tem que ter força também, né? Porque muita gente liga para mim e fala assim: nossa, recebi alta do médico, ele falou que eu tô livre do câncer. Olha, é gratificante, Sim. certo? Então, eu acho que as pessoas que não tem que pensar no fim, tem que pensar o dia que o médico falar para ela: você tá livre, que é o primeiro dia que ela não vai ter câncer. Uhum. Maravilha. E se você pudesse dar um conselho para os jovens que estão nos assistindo, qual seria esse conselho? Primeiro, o respeito um com os outros, com criança, com todos. Porque o jovem de hoje, ele às vezes, ele não respeita muito as regras. Temos que respeitar regras. Eles não gostam de regra. E uma pessoa sem regra é um barco desgovernado. Certo? E segundo, é que o jovem, ele não pode ter... ele é egoísta. Antigamente, eram muitos filhos, dividiam-se tudo. Hoje, praticamente, todo mundo é filho único ou dois. Eles são um tanto egoístas. Por ser egoísta, eles acham que tudo tem que ser dele na hora que quer. É por isso que, se ele tem um relacionamento com uma menina, ele acha que é posse. Ele acha que é posse, é de meu. E o jovem não pode ter essa mente de posse, é meu. É por isso que existem tantos homens matando meninas, Por quê? Eles acham que é propriedade deles. O jovem tem que pensar: não, ninguém é propriedade de ninguém. A gente tem filhas, que eu só tenho filhas, e não sabe se vai se relacionar com uma pessoa doente de mente, que de repente acha que ela é minha, mas eu não quero ser sua, mas você é minha, senão você não vai ser de ninguém. E isso os pais têm que ensinar desde criança. Olha, se ele não quer te dar, não é teu. Uhum. Porque às vezes eu vejo as crianças de hoje, eles querem aquilo, eu quero, e ele vai ser um jovem como? Egoísta. Um jovem que vai ser, posse, é meu, ele não divide, ele não dá. Uhum. Então, o jovem tem que pensar, estudar muito, porque a única coisa que não toma espaço de ninguém é o conhecimento. Conhecimento, ele não toma espaço. Ele pode ficar velho, ele está lá. Então, um jovem que tem conhecimento, um jovem que tem tudo isso, ele não precisa pensar mais em nada. Ele é um jovem feito. Uhum. Será um idoso perfeito. Que bom, que bom. E é isso, Bartira. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Deixar alguma mensagem? Fazer alguma reflexão? Nós já chegamos no fim. A reflexão seria... o mundo está um tanto cruel. O mundo está um tanto cruel. Porque cada um de nós
só pensamos em nós. Só pensa no... Sabe, todo mundo pensa só em ter e não ser. E a gente não pode só ter. A gente tem que ser. Se você procurar ser alguma coisa, ser gentil, ser bondoso, aceitar alguma coisa, você vai ser alguma coisa. Não adianta você falar, eu tenho um carro do ano, eu tenho vários apartamentos, mas você é uma pessoa vazia. Uhum. Você não tem nada por dentro. Você não respeita ninguém. Você é uma pessoa vazia. Uhum. Então, se a pessoa pensar, eu quero ser, eu não quero ter o mundo, mas eu quero ser o mundo, ele vai ser uma pessoa feliz. Que bom. Muito, muito bom. Prazer muito grande, Bartira, estar aqui com você mais uma vez. É sempre muito bom te ouvir. E você que esteve conosco até agora, agradeço também pela atenção. Espero que vocês tenham refletido bastante sobre a nossa conversa. Eu acho que a Bartira, sempre que vem aqui, nos deixa bastante reflexivos sobre muitas coisas. E é isso, pessoal. Um abraço e a gente se encontra no nosso próximo Viver Podcast. Até lá!